Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou fundadora dessa escola quântica e também fundadora da terapia Resgate de Memórias. O interesse dessa escola é levar o conhecimento até vocês do porquê vocês mesmos estão criando as suas doenças físicas e emocionais. O porquê todos nós enfrentamos uma luta diária atrás da nossa prosperidade financeira e também dos nossos relacionamentos conturbados. Tudo é quântico e vocês vão aprender através dos estudos que acontecem toda quarta, quinta e sexta, ao vivo, às 20 horas. Vocês podem participar, podem fazer perguntas. Este vídeo ele ficará como entrada de todas as nossas aulas, pois sempre haverá novos alunos. Olá, pessoal. Continuando aqui a primeira aula da playlist de Teologia Quântica. Essa é a segunda parte. Quero deixar aqui claro para vocês que a intenção dessa playlist é fazer com que vocês formem as próprias verdades de vocês. Então vocês vão estudando e vocês vão formando a verdade de vocês. Porque desde que a gente nasce, cada um de nós nascemos em um berço ateu, ou evangélico, ou católico, ou espírita, e aí a gente toma as verdades ali naquele ambiente como as nossas verdades, né? E a gente acaba seguindo aqueles primeiros ensinamentos ali no decorrer de todas as nossas vidas. Então, por isso que a gente tem muitas brigas, né, em relação à religião, porque cada um quer impor a sua verdade. E na verdade, não existe verdades absolutas. Cada um de nós somos indivíduos individuais e cada um com as suas dores, com as suas crenças, com a sua evolução. E também não cabe, né, não faz diferença para a gente querer mudar a opinião dos outros. Então, cabe para a gente, para o nosso crescimento, estudarmos para nos libertar e termos as nossas próprias opiniões. Porque quando a gente aprende ali naquele lar evangélico, ou católico, ou espírita, nós tomamos a verdade do outro como nossa verdade absoluta, né? Então, é a mesma coisa de você ir para uma escola e sem saber nada, né? Quando nós nascemos, nós viemos para essa vida aqui, é uma escola onde a gente não sabe nada. Então a gente não pode tomar a verdade do outro como nossa verdade. Nós temos que estudar e usar o nosso cérebro para pensar e tomar decisões e tomar posse das nossas verdades. Tá bom? Então a intenção aqui é facilitar para vocês os estudos de várias culturas, de várias religiões, de vários estudiosos, e aí vocês vão formando o que cabe a vocês, o que é bom para vocês, porque o que é bom para mim não vai ser bom para vocês. O que é bom para vocês não vai ser bom para o outro. Então, cabe a cada um de nós ser sábio e estudando e avaliando o que você deve ou não absorver, tá bom? Então, voltamos lá aos estudos. É a identificação com a mente e com o eu individual. Assim como no Vedanta se ensina que a ignorância, a vidya, faz com que o ser humano se veja como um indivíduo separado do absoluto, Jesus ensinava que era preciso morrer para o ego para renascer na verdade do espírito. Ele disse: quem quiser salvar sua vida, perdê-la. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la. Mateus 16, 25. Essa vida que deve ser perdida não é a existência física, mas sim a identidade ilusória construída pelo ego. É a mesma ideia expressa no Advaita, onde se ensina que apenas ao dissolver o falso eu pode-se perceber a realidade última. No processo de... Temos aqui nessa cultura aqui, né, que é as culturas orientais, onde eu falei no outro vídeo, eles acreditam que a conexão nossa e Deus não é separado, não é externo.
é interno. Então, quando a gente está conectado com o nosso ego, e o nosso ego com a nossa mente, e junto com o nosso coração, que é os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas impulsões, quando esse ego toma conta de nós, que é automático, faz parte de todos nós, e o tempo todo o ego está presente, porém o que a gente tem que fazer, e o que ensina as culturas, é equilibrar o ego, né? Então, agir de forma equilibrada emocionalmente e de forma equilibrada sentimentalmente, né? Então, nós assim conseguimos entender e nos conectar com Deus, né? Porque se a gente está nessa briga de ego nossa, a gente só está conectado com nós mesmos, com as nossas necessidades, contas, responsabilidades, rotinas, e a gente não abre mão dessa conexão com o nosso ego para a gente conseguir se conectar com o poder superior. No entanto, quando Jesus ele passa os 40 dias no deserto, e quando muitas e muitas culturas Buda e outras culturas trazem os estudos sobre a meditação, o que acontece com nós, com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa mente, quando a gente desconecta dessa bagunça, né, que é a nossa vida cotidiana, devido ao nosso ego ser o controle de tudo. Então, quando a gente desconecta, que a gente usa essas ferramentas, como meditação ou outras, né? Que eu vou trazer muita coisa aqui, porque uns se identificam com uma coisa e outros se identificam com outras coisas, né? Mas eu conheço muita gente que mudou a vida delas, que tem uma vida sadia, uma vida equilibrada, uma vida feliz, mesmo no meio do caos elas conseguem lidar bem com os problemas sem perder a saúde, sem perder o sono. Então essas pessoas fazem meditação, né? Eu uso outras ferramentas, cada um usa a sua ferramenta, mas para isso você tem que aprender e a testar as ferramentas que se encaixam a você, né? E quando Jesus foi para o deserto, ele foi para isso, para desconectar, para conseguir respostas. No entanto, quando ele volta do deserto, ele volta com a escolha dos apóstolos, né? E antes, quando ele estava, antes disso, ele estava com a mente na correria, nos estudos, né? Então, nesse momento aí, é o momento que ele conseguiu entender, ele conseguiu elevar e ele consegue ali se conectar de forma mais intensa, porque até ali ele foi aprendendo tudo isso que a gente vai aprender aqui nessa escola, né? Então, a mesma coisa ele aprendeu como se elevar, como se conectar e como seguir a intuição dele com mais clareza, né? Então vocês vão aprender isso, trazendo a outra playlist sobre várias culturas, várias ordens, que são ordens que praticam as ferramentas que Jesus praticou. Então a meditação, a alquimia, a ciência quântica, usam a ciência quântica, que é a alquimia, né? Para a conquista das suas coisas, né? Para a conquista da sua vida financeira e em todos os setores da sua vida, né? Então elas têm êxito na vida delas, elas não passam por doenças nem por tantas dificuldades como a maioria de nós que não tem o conhecimento, tá bom? Então voltamos aqui aos estudos. De despertar, há um momento crucial de entrega total, onde se reconhece que tudo o que se acreditava ser, nome, história, status, identidade social, não passa de um conjunto de condicionamentos passageiros. O verdadeiro eu não é nada disso. Ele é a presença silenciosa que observa todas essas construções mentais. Esse estado de reconhecimento é a entrada no reino de Deus. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. João 17,16. O verdadeiro chamado de Jesus.
A mensagem do reino de Deus foi, em sua essência, um convite à iluminação. Ele não estava propondo um sistema religioso, mas sim um caminho de transformação interior que dissolvesse as barreiras entre o humano e o divino. Aqueles que compreenderam sua mensagem secreta perceberam que ele não queria seguidores passivos, mas sim seres despertos, capazes de experimentar diretamente a verdade. Ele dizia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Ou seja, a plenitude da vida não depende de fatores externos, mas da descoberta da consciência divina que já habita dentro de cada um de nós. O reino de Deus nunca esteve distante. Sempre esteve presente, esperando para ser reconhecido dentro de nós. Um dos ensinamentos centrais de Jesus foi o chamado à entrega total à realidade divina. Ele dizia: amai o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Mateus 22:37. Essa exortação não se refere a uma adoração externa, mas a um estado de fusão total com a essência divina. A entrega absoluta do coração e da mente a Deus é o que os sábios chamam de dissolução do ego, a cessação da identidade ilusória que separa o ser humano da verdade última. Essa busca pela união com Deus não é exclusiva da tradição cristã. Em todas as épocas e culturas, mestres iluminados ensinaram que o verdadeiro objetivo da existência não é acumular bens, status ou conhecimento intelectual, mas sim transcender a identidade limitada e reconhecer a presença divina dentro de si. Buda chamou esse estado de nirvana. Lao Tse falou do Tao. Rumi descreveu-o como a dissolução no amado, e Jesus o chamou de Reino de Deus. Ele dizia: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Mateus 7:7. Essa afirmação contém um segredo fundamental. A realização espiritual não é concedida por um sistema religioso externo, mas é uma busca ativa, um processo interno no qual aquele que se entrega verdadeiramente encontrará a porta da consciência divina aberta. Ele frequentemente se retirava para o deserto ou para as montanhas, dedicando-se à oração e ao silêncio profundo. Esse afastamento do mundo exterior simboliza a necessidade de se desconectar das distrações da mente e dos sentidos para mergulhar na realidade divina. Todos os grandes mestres compreenderam essa necessidade de recolhimento interior. A prática da oração ensinada por Jesus não era uma súplica comum, mas um estado de comunhão direta com Deus. Ele dizia: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em segredo. Mateus 6:6. O quarto representa o espaço interior do coração, e fechar a porta simboliza a retirada dos sentidos e da mente inquieta para mergulhar no silêncio absoluto. Além da oração, Jesus enfatizava a necessidade da vigilância espiritual. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. A vigilância não se refere apenas ao comportamento externo, mas à atenção constante à própria consciência. Aquele que observa sua mente e suas emoções, sem se deixar dominar por elas, está trilhando um caminho de autodomínio e despertar espiritual. Entre os diversos caminhos para a realização do divino, Jesus enfatizou especialmente o caminho do amor. No entanto, o amor que ele ensinou não era um sentimento comum ou uma mera afeição emocional, mas um estado de consciência elevada, uma força transformadora capaz de dissolver todas as barreiras do ego. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Lucas 6:27. Esse mandamento não deve ser interpretado apenas como um conselho moral, mas como um método de transcendência espiritual. O verdadeiro amor não depende das circunstâncias externas, mas brota de um estado interior de unidade com o todo. Ao amar incondicionalmente, o ser humano dissolve sua identidade separada e experimenta a unidade com Deus. Esse é o verdadeiro significado da entrega espiritual, um estado em que não há mais resistência entre o indivíduo e o divino. A entrega total de Jesus na cruz simboliza essa rendição absoluta. Suas palavras finais: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Lucas 23:46, mostram que ele não resistia ao fluxo divino, mas entregava-se completamente à vontade maior. Essa atitude de rendição não é fraqueza, mas sim a maior força possível, a confiança absoluta na verdade suprema que governa toda a existência.
O estado de consciência iluminado Jesus não apenas falava sobre Deus, ele manifestava Deus. Sua presença era uma prova viva da possibilidade de transcender os limites da existência comum e entrar em um estado de consciência superior. Os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Lucas 6:27. Esse mandamento não deve ser interpretado apenas como um conselho moral, mas como um método de transcendência espiritual. O verdadeiro amor não depende das circunstâncias externas, mas brota de um estado interior de unidade com o todo. Ao amar incondicionalmente, o ser humano dissolve sua identidade separada e experimenta a unidade com Deus. Esse é o verdadeiro significado da entrega espiritual, um estado em que não há mais resistência entre o indivíduo e o divino. A entrega total de Jesus na cruz simboliza essa rendição absoluta. Suas palavras finais, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Lucas 23:46, mostram que ele não resistia ao fluxo divino, mas entregava-se completamente à vontade maior. Essa atitude de rendição não é fraqueza, mas sim a maior força possível, a confiança absoluta na verdade suprema que governa toda a existência. O estado de consciência iluminado Jesus não apenas falava sobre Deus, ele manifestava Deus. Sua presença era uma prova viva da possibilidade de transcender os limites da existência comum e entrar em um estado de consciência superior. Então, pessoal, a gente vê que Jesus, ele não fazia igual a maioria de nós aqui, né? Ele não sai falando o nome de Deus o tempo todo sem fazer, né, o que fala. Então nós vemos aí as igrejas lotadas de pessoas que falam o tempo todo de Deus, que conhecem os ensinamentos, que carregam a Bíblia debaixo do braço, mas que são pessoas maldosas, pessoas que traem, pessoas que roubam, pessoas que fofoca, pessoas que não têm amor, né? Não conhecem o verdadeiro amor, não cuida das suas famílias, não cuida do próximo, não cuida dos animais, não cuida da natureza. Então, e nós não vemos isso de Jesus, né? Nós vemos que Jesus, ele sai falando de Deus, ele não quer uma igreja para ele não monta uma igreja, ele não monta um livro, não quer pessoas que sigam ele por seguir porque ele é famoso. Não, o que ele fez? Ele quis acender a mente das pessoas, mostrar que há um caminho, que há uma verdade e que ninguém está enxergando porque todos estão conectados com a matéria, todos estão conectados com as nossas responsabilidades diárias, com os nossos problemas e não consegue se conectar com a verdade. E isso não é só no tempo de Jesus, isso é até nos tempos de hoje, é o tempo todo. A maioria de nós aqui, se juntarmos 1000 pessoas, nem 10 estão acendidas, não despertaram para a verdade, mas falam o nome de Deus, vão na igreja, mas não conhecem a verdade, né? Porque fizeram da verdade do pastor, do papa, dirigente, a verdade deles. Então, ficou cômodo, né? Não precisar estudar, não precisar correr atrás de verdades, entende? E Jesus não fez isso. Jesus, ele veio, ele peregrinou, ele levou o amor, ele levou a palavra, ele ensinou, ele se dedicou a ensinar as pessoas, ele se dedicou a mostrar os caminhos, porém naquele tempo, como as pessoas eram muito primitivas no conhecimento, na educação, ele não tinha como falar de forma direta. Então ele falava por parábolas que fizesse as pessoas conseguirem entender um pouquinho do que ele estava querendo trazer. Então, continuando aqui. Esse estado é caracterizado por uma paz inabalável, uma alegria que não depende de circunstâncias externas e uma compaixão que abarca toda a criação. Quando Jesus dizia, "A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá", João 14:27, ele estava falando de uma paz que não pode ser perturbada pelos eventos exteriores, pois nasce da experiência direta da unidade com Deus.
Os mestres, iluminados de todas as tradições, descreveram essa mesma experiência. Quem alcança esse estado percebe que o sofrimento e o medo pertencem apenas à ilusão do ego. Jesus demonstrou isso ao enfrentar a crucificação sem raiva ou resistência, pois sabia que sua verdadeira identidade não estava presa ao corpo ou à mente, mas era uma com o Eterno. A jornada de cada um. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. João 14:12. Isso significa que todos têm o potencial de despertar para a verdade, de manifestar o divino em suas próprias vidas. O caminho que ele ensinou não é um dogma, mas uma prática viva. Ele chamou seus discípulos não apenas para segui-lo externamente, mas para se tornarem como ele, para descobrirem dentro de si mesmos a mesma presença divina que ele encarnava. Jesus não veio para criar uma religião, mas para apontar um caminho de autotransformação e despertar. O verdadeiro discípulo não é aquele que apenas acredita em suas palavras, mas aquele que trilha o caminho e experimenta por si mesmo a realidade divina. Esse é o chamado eterno que ressoa através dos tempos. A história de Jesus tem sido contada ao longo dos séculos como a de um mestre que veio ao mundo para revelar uma verdade divina e pagar preço pelos pecados humanos na cruz. Muitas tradições religiosas interpretam a crucificação de Jesus como um sacrifício necessário para redimir os pecados da humanidade, um pagamento divino que restabeleceria a conexão entre Deus e os homens. No entanto, essa visão, apesar de amplamente difundida, reduz a profundidade do ensinamento de Jesus a uma transação espiritual baseada na culpa e na dívida. Sob a ótica mais elevada da iluminação e da unidade suprema, Jesus não veio para simplesmente sofrer por nossos pecados, mas para demonstrar que a verdadeira libertação não vem de um ato externo. Se sua missão fosse apenas carregar os pecados da humanidade, isso significaria que o despertar espiritual depende de algo fora de nós, e não de um processo interno de transformação. Sua morte na cruz simboliza a dissolução do ego e da ilusão de separação, não um sacrifício exigido por um Deus punitivo. Dessa forma, em vez de enxergarmos Jesus como um mártir que sofreu para nos salvar, podemos reconhecê-lo como um mestre iluminado que revelou o caminho para a libertação através da autorrealização. Seu ensinamento não exige que simplesmente acreditemos nele, para sermos salvos, mas que despertemos para a mesma verdade que ele encarnou, a unidade com o divino, além de toda separação, culpa ou medo. Pessoal, aqui a gente entende que Jesus, ele só foi conhecido porque ele foi crucificado. Se ele não tivesse sido crucificado, ele seria como todos os outros ascensionados que passaram por aqui. Pessoas que, como Jesus, nasceram, passaram pelas mesmas experiências nossas e ascensionaram e entenderam que existia algo a mais, que é exatamente isso que eu estou tentando trazer através dessa escola, que é esse conhecimento para vocês conseguir despertar, e Jesus conseguiu despertar através dos ensinamentos que ele foi adquirindo nos anos por onde ele foi passando. Então, a gente conhece aí Yogananda, falou aqui vários nomes, eu vou trazer outros nomes, tá? Então tem Buda, tem vários nomes que são mestres ascensionados, são pessoas que, como Jesus, fizeram a mesma coisa, peregrinaram, trouxeram pessoas, motivaram essas pessoas a entender que Deus está dentro de nós, né? Então, tudo que esses mestres trouxeram, Jesus também trouxe. Tudo que Jesus trouxe, esses mestres também trouxeram. Só que a diferença é que Jesus foi crucificado, porque os outros não ficaram tão famosos e tão conhecidos como Jesus, porque Jesus foi crucificado, tá? Então, foi necessário essa missão de Jesus, né, de ser crucificado, para chamar a atenção das pessoas e as pessoas terem a oportunidade de despertar, tá? Então, no decorrer dos estudos também, eu vou trazer mais sobre o porquê dessa missão de Jesus, o porquê ele precisou nascer para ser crucificado,
Muitas colocações também não vão estar somente na playlist de teologia. Vai ter algumas coisas que vai estar na playlist da quântica, né? E já tem lá a primeira aula, né? Que já fala bastante já. Então, continuando aqui, pessoal. Ele não pregava uma doutrina restrita a um povo ou a uma religião específica. Ele falava sobre uma realidade atemporal, acessível a todos os seres humanos, um estado de consciência no qual não há separação entre o Criador e sua criação. E esse estado de iluminação não era exclusivo de Jesus, como muitos acreditam, mas a culminação da jornada espiritual que inúmeros sábios místicos e mestres realizaram ao longo da história da humanidade. Quando Jesus afirmou, "Eu e o Pai somos um", João 10:30, ele não estava fazendo uma declaração exclusiva sobre si mesmo, mas apontando para uma realidade que poderia ser experimentada por qualquer pessoa que transcendesse as limitações do ego. Muitos outros mestres iluminados descreveram essa mesma experiência. Alguns chamaram essa verdade de o absoluto, o infinito, o uno, o eu sou. Esse estado não é um conceito filosófico, mas uma percepção direta na qual a ilusão da separação se dissolve completamente. Os místicos cristãos posteriores também compreenderam essa verdade. Mestre Eckhart, por exemplo, disse: "O olho com que vejo Deus é o mesmo olho com que Deus me vê." A consciência individual e a consciência divina são, em essência, uma só. Teresa d'Ávila, conhecida como Santa Teresa de Jesus, e João da Cruz também falaram muito sobre esse estado de consciência, usando suas próprias terminologias. "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Mas que verdade era essa? Se essa verdade é tão profunda e universal, por que não a percebemos? A resposta está na ilusão da separação. A mente humana, ao se identificar com o corpo, com o nome, com a história pessoal, constrói uma identidade limitada e passa a acreditar que está isolada do restante da existência. E as palavras de Jesus ao longo dos séculos foram pregadas forçosamente por diversas instituições que se apoderaram de suas palavras e as usam para reforçar essa prisão ilusória da mente humana. Essas religiões construíram um grande reino, se utilizando da força e inteligência das palavras deste mestre. E isto, ao invés de libertar os seres humanos, os coloca em uma prisão psicológica da dependência e da carência por milagres e bênçãos, fazendo com que pessoas busquem fora de si o que elas têm e são em seu próprio interior. A ignorância dessa realidade é a raiz de todos os conflitos e limitações. Quem se vê como um ser isolado, vulnerável ao tempo e às circunstâncias, inevitavelmente busca segurança em coisas externas, poder, status, reconhecimento, bens materiais. Mas Jesus, assim como outros mestres despertos, mostrou que a verdadeira liberdade não está no mundo exterior. Sua mensagem continua intacta, porque a forma como ele pregou em parábolas é uma criptografia muito inteligente, de modo que só é acessível aos que já têm maturidade espiritual para compreender e extrair a sua essência. De modo que, como nada é por acaso, o que as instituições que se apoderaram como donas das palavras de Jesus fizeram foi justamente proteger esse precioso tesouro para que hoje tivéssemos acesso a elas. Isso ocorre não somente com Jesus, mas em todas as épocas da humanidade, com outros mestres iluminados. Sempre suas palavras são deturpadas e colocadas como objeto de culto ao invés de cultivo interior. Iluminação não é um conceito abstrato ou reservado para poucos eleitos. Pelo contrário, é a própria natureza essencial do ser humano, um estado que pode ser redescoberto quando se dissolve o condicionamento da mente. Mas como acessar essa realidade? Jesus ofereceu pistas claras sobre esse caminho. Ele falava sobre renascimento, mas não no sentido de um evento físico, e sim de uma transformação interior. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Esse nascer de novo significa abandonar a identidade limitada do ego e reconhecer a verdadeira essência. Outros mestres descreveram esse processo de diferentes formas. Alguns chamaram de dissolução do eu, outros de despertar da consciência, outros de reconhecimento do divino dentro de si. O nome importa pouco. O que importa é a experiência direta dessa realidade. E também existem interpretações de que Jesus falava do processo de reencarnação, que é o caso do Espiritismo. Essa visão não está errada, mas passa a impressão
de que não poderemos atingir o despertar nesta vida, e sim só depois de muitas vidas de evolução. Estas idas e vindas é uma verdade para muitas almas, mas se você encontra-se aqui neste vídeo e também já viu outros vídeos desse canal, é porque já está maduro o suficiente para este despertar, ou está aqui só para confirmar isso. Para alcançar essa experiência, Jesus ensinava práticas como o silêncio interior. Ele se retirava para o deserto e para as montanhas, praticando o recolhimento e a comunhão com o divino. O desapego do ego, ele dizia: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Marcos 8,34, indicando a necessidade de abandonar as falsas identificações. O amor incondicional. Ele ensinava que a dissolução do ego acontece quando se reconhece o outro como parte de si mesmo, vivendo na unidade do amor. Esses métodos não são exclusivos do cristianismo, mas universais. A verdadeira espiritualidade nunca pertence a uma única tradição. Ela é o chamado eterno que conduz todos os seres ao despertar. Tudo ouve esse chamado. Somente o ser humano que se perdeu em sua própria imagem não consegue ouvir essa voz interior e precisa ser lembrado. Estado de consciência crística. A grande confusão que surgiu ao longo da história foi tratar Jesus como uma figura excepcional e inalcançável, em vez de compreender que ele veio para demonstrar um estado de consciência disponível para todos. Para alguns indivíduos, falar que qualquer outro ser humano pode alcançar este estado de consciência de Cristo é cometer um pecado mortal. Para um ser que compreende essas palavras, é algo libertador e consolador. Quando ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, não estava se referindo a si próprio como indivíduo, mas ao estado de consciência que ele representava. O caminho é a jornada interior, a verdade é o reconhecimento da unidade, e a vida é a existência livre do medo e da ilusão. Muitos mestres espirituais também descreveram esse estado. Eles disseram que aquele que desperta percebe que nunca houve separação, que sempre foi um com o todo. A única diferença entre um ser iluminado e uma pessoa comum é que o primeiro percebe essa realidade, enquanto o segundo ainda está adormecido dentro da ilusão do tempo, do espaço e da identidade pessoal. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Essa afirmação mostra que ele não queria seguidores passivos, mas sim seres despertos, que reconhecessem a mesma luz dentro de si. Se quisermos honrar verdadeiramente a mensagem de Jesus, precisamos ir além das interpretações limitadas que o transformaram em uma figura distante e inacessível. Precisamos reconhecer que o que ele ensinou foi um chamado para que cada ser humano desperte para sua própria natureza divina. O despertar espiritual não é um conceito distante, mas uma realidade que pode ser vivida aqui e agora, no silêncio do coração de cada um. O reino de Deus não é um lugar externo, não é um prêmio futuro, não é uma promessa distante. Ele é a consciência desperta, o estado de unidade, a realização do infinito dentro do finito. Essa é a mensagem atemporal que ecoa através dos séculos. Não importa a cultura, a época ou o nome que se dá a essa realização. O que importa é a experiência viva da verdade. E essa verdade, como Jesus disse, nos libertará. Nenhuma cerimônia, culto, ritual praticado nas diversas religiões que se dizem cristãs fará o indivíduo acessar essa verdade interior. A mensagem de Jesus precisa ser vivenciada em seu ser interior. O Evangelho é como uma semente que só pode crescer e se abrir em quem despertou para essa luz interior. O templo é interno, o santuário é interno. A morte e ressurreição. O simbolismo da transcendência. A crucificação e a ressurreição de Jesus são talvez os episódios mais icônicos de sua jornada. Ao longo dos séculos foram interpretados de inúmeras maneiras, muitas vezes reduzidos a dogmas religiosos. No entanto, quando vistos sob uma ótica mais profunda, tornam-se um poderoso símbolo da jornada espiritual universal, a morte do eu ilusório e o renascimento na consciência divina. A imagem de Jesus na cruz representa um momento de entrega total, a dissolução completa da identidade pessoal em favor da verdade suprema. Ele não resistiu ao destino que se apresentava, não lutou contra as forças externas, mas aceitou com serenidade a destruição do seu ser físico. Essa aceitação é o reflexo do estado de consciência iluminada. A percepção de que a verdadeira existência não está presa ao corpo, ao tempo ou ao espaço. Todos os grandes mestres ensinaram que o ser humano precisa morrer para o mundo ilusório para renascer na realidade suprema. Essa morte não é literal para nós, mas simbólica.
É o fim do apego às falsas identidades, às crenças limitantes, ao medo da perda e da morte. É o abandono da ilusão de separação e o reconhecimento de que a essência verdadeira é imortal. Jesus, ao se entregar ao destino, pronunciou as palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Essa entrega não era de fraqueza, mas de poder. Ele demonstrava que a verdadeira liberdade surge quando se abandona o controle ilusório e se confia completamente no fluxo divino. O terceiro dia após a crucificação marca a ressurreição de Jesus, um evento que tem sido interpretado tanto de maneira literal quanto simbólica. Quando olhamos para esse acontecimento, sob a ótica do despertar espiritual, percebemos que ele representa o triunfo sobre a ilusão da morte. Jesus reaparece para seus discípulos em um estado transformado, transcendendo as leis conhecidas da matéria. Ele demonstra que a vida não se limita ao que os sentidos percebem, que há uma existência além da forma, um estado de ser que não pode ser destruído. Esse ensinamento ecoa na jornada de todos os buscadores da verdade. Aquele que transcende o medo da morte desperta para uma liberdade absoluta. A ressurreição simboliza o renascimento daquele que se libertou da prisão do ego e agora experimenta a eternidade do ser. A verdadeira ressurreição ocorre dentro da consciência. Quando um indivíduo desperta para sua identidade imortal, ele ressuscita da ilusão da separação. Ele não vive mais como um ser limitado pelo tempo e pelo espaço, mas como uma manifestação direta da totalidade infinita. Jesus sempre apontou para dentro. Se ele quisesse um reino externo, ele teria aceitado a proposta de se tornar o rei de Israel, teria se defendido no julgamento e teria chamado todo o povo a lutar por esta causa. Mas ao invés disso, ele se rendeu. Demonstrou a sua certeza infalível da vida além desse corpo. Mostrou o interior de uma forma inconfundível. A jornada espiritual não é um caminho linear, mas um movimento contínuo de expansão da consciência. Apesar de nunca ter escrito nenhum livro, sua jornada foi um livro escrito em vida, que dividiu o tempo entre antes e depois. Sua grande força foi usada depois de sua morte para impulsionar a sociedade, nas mãos de organizações que observaram e viram que não poderiam ir contra a força de sua mensagem, que ganhava adeptos de todos os lados. Se apoderando da mensagem, teriam um poder político e religioso ao mesmo tempo sobre os povos. E assim, essa mensagem chegou até os nossos dias. Poderia ser só mais um simples mito, em meio a tantas histórias de santos. Mas hoje é uma das maiores autoridades religiosas do mundo, e não do coração das pessoas. Cultuam, celebram, clamam, mas não veem que ele está dentro. A mensagem que não se encerra no tempo. Jesus, a maior figura de todos os tempos, propagada por toda a terra, falada em todas as línguas, lido e interpretado de centenas de formas, apontou para algo que não pertence ao passado ou ao futuro, mas que pode ser realizado a qualquer instante. Essa é uma jornada pessoal, que cada indivíduo deve percorrer por si mesmo. Nenhuma crença, nenhuma doutrina e nenhum ritual externo pode substituir a experiência direta da verdade. Jesus foi e ainda é motivo de guerras, entre países, entre pessoas, entre instituições, entre cristãos, com o mesmo livro nas mãos, e diferentes leituras. Jesus não veio fundar uma religião, nem impor dogmas. Ele veio revelar um caminho de libertação interior. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. João 14:12. Isso significa que ele não se via como um ser inatingível, mas como um exemplo do que todos podem realizar. Ele não queria ser adorado, mas compreendido. Hoje, mais do que nunca, a humanidade precisa redescobrir a essência desses ensinamentos. A busca pelo sentido da vida, pelo propósito maior e pela libertação do sofrimento, não pode ser resolvida por respostas superficiais. O chamado de Jesus sempre foi para a experiência direta, para a vivência real da presença divina dentro de cada um. A verdadeira espiritualidade não está nas palavras, mas no silêncio interior, onde todas as respostas podem ser encontradas. O convite de Jesus continua vivo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse alívio não vem de crenças, mas do despertar para a verdade que já está dentro de cada ser. O reino de Deus nunca esteve distante. A iluminação nunca foi um ideal inatingível. O divino nunca esteve separado da humanidade. Basta olhar para dentro,
Basta reconhecer aquilo que sempre foi. Bom, pessoal, é isso. Esse canal aqui é Cisco de Deus. E finalizando essa primeira aula de teologia quântica, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Beijos fraternos a todos.